desajeitado. Sou apenas um homem mau, que foi alcançado pela graça de Deus. Um pecador, um pai que tem muito temor e tremor para manter os filhos dentro da vontade do Senhor. Meu filho Tiago tem 21 anos agora, e minha filha Dorcas tem 16 anos, e são bênçãos de Deus. E um marido falho, como a maioria de vocês, que precisa muito da bondade de Deus. Quando eu olho para minha esposa e lembro da missão que Deus me deu para com ela, de apresentá-la perfeita, santa, sem mancha, sem mácula, dá aquela sensação que eu estou indo para o inferno. Porque eu não sou perfeito. Mas a graça de Deus tem me reanimado, e com outros discípulos de Cristo me ajudando. Hoje eu tenho uma esposa muito fiel a Deus, e se não fosse ela e meus filhos, provavelmente eu não estaria aqui. Você pode ter certeza disso. Mas eu sou só um homem, cheio de limitações, fraquezas, pecados, mas que está aqui para tentar de alguma forma falar o seu coração, de alguma forma falar a sua alma. Mas antes eu pedi ao irmão Álvaro, que vem aqui e ora por esse pecador aqui, que é só a graça de Deus para mantê-lo de pé e falando do amor dele. Deus bendito, Pai bondoso, nosso irmão, teu filho, Giovanni, se enche agora do Espírito do Senhor para nos falar da parte do Senhor. De fato, Pai, que o Senhor use a vida dele nesse momento, como tem usado tantos outros dias. E que essa confissão deles de fraqueza, de debilidade, seja nossa, porque nós sabemos que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigado, Pai, por ele. Abençoa, Pai, ele, essa família, a família da fé, na qual ele convive lá em Betim, lá em BH, em toda a região. E abençoa toda a família da fé que está aqui, Pai, que mesmo com as nossas contradições e lutas, nós amamos o Senhor e queremos, Pai, que esse amor ao Senhor seja transbordado para outros corações. Muito obrigado, Pai. Abençoa teu servo, portador da tua palavra, cheio do teu Espírito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, e tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó, tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, os anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, por que dizes, sou filho de Deus? E os mesmos improspérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele.
Quando eu leio essa passagem, o que vem à minha memória é alguns soldados com um tipo de jogo na mão. Algum tipo de dados, talvez, sendo ali jogado aos pés da cruz de Cristo. E eles estavam ali disputando as vestes de Jesus. E eu fico imaginando como que Jesus o que ele teria imaginado quando estava ali ensanguentado, observando aquela cena. Homens, soldados, ali jogando pela sua túnica, pelas suas roupas, pelas suas vestes. Lá estavam aqueles soldados, num momento único na história, que nunca mais aconteceria. Talvez um momento tão incomum que eles não se deram conta disso. Para eles era apenas uma manhã de sexta-feira, crucificando mais um criminoso, agilizando todo o processo, porque eles tinham algo a ganhar, as vestes através do jogo, e eles estavam ali disputando. E Jesus, vendo aqueles homens, provavelmente entristecido em seu coração de ver aquela cena, não por ele estar na cruz, porque ele foi para lá porque ele quis, amém, irmãos? Ele deu a sua vida por nós, ninguém atirou dele, amém, irmãos? Foi ele que deu por mim e por você. Diga isso para o seu irmão, Jesus deu a vida dele por você. Fale para o seu irmão do lado aí. Porque é verdade. Não foram os romanos, não foram os judeus, foi o próprio Filho de Deus que se entregou a favor de cada um de nós. Mas o que estranha nesse evento é que aqueles homens esqueceram da cruz. Isso é tão assustador, tão tenebroso, porque infelizmente nós também. No curso da nossa história, nós também temos esquecido do único sacrifício que Deus aceita para a nossa redenção e para a redenção da humanidade, que é o sangue do seu Filho vertido na cruz. E essa cena me faz repensar, ou pensar a meu respeito e a seu respeito, nos religiosos, naqueles que clamam por herança aos pés da cruz de Cristo. Estou pensando em todos nós, em cada pessoa que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou pensando nos pretensiosos, para não dizer naqueles que se julgam os melhores. Eles se acham. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo, tratando de uma questão com a igreja em Corinto, ele disse, olha, se você acha que sabe, ainda não aprendeu como convém. Mas aquele que ama é conhecido de Deus. Aquele que ama não é aquele que sabe, mas aquele que ama. Este amor é demonstrado em atitudes, em ações, em comportamento. Este amor, quem ama desse modo, ama a Deus. E não visa os seus interesses, e sim os interesses dos outros. O apóstolo Paulo continua naquele mesmo texto, em 1 Coríntios capítulo 8, dizendo que se os irmãos amassem realmente uns aos outros, eles iam compreender a fraqueza, a falta de conhecimento de alguns. Porque Paulo diz, olha, para nós, os ídolos não são nada. Para nós há um só Deus, amém, igreja? Um só Senhor, amém, irmãos? A quem nós aguardamos ansiosamente. Você aguarda a vinda de Jesus? Eu aguardo. A congregação lá onde eu congrego, ora todos os dias pela volta do Senhor. Todos os dias nós oramos, nós pedimos, Deus, venha logo. Porque isso nos faz lembrar que nós não somos cidadãos desta terra, mas que a nossa pátria é no céu, de onde também nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador. Mas o apóstolo Paulo diz que alguns irmãos da igreja de Corinto não tinham esse entendimento. E por causa da familiaridade que eles tinham com os ídolos, eles tinham um problema de consciência. E por isso que os outros deveriam deixar de comer coisas sacrificadas aos ídolos. Nós falamos muito, um slogan,
que em questão de fé, todos nós concordamos, em questão de opinião, nós damos liberdade às pessoas e o amor deve cobrir tudo isso. Mas a liberdade que o apóstolo Paulo fala é da gente tolerar no nosso meio irmãos que tinha problema com a idolatria, que nós tínhamos que amá-los e ajudá-los. E o apóstolo Paulo diz também aos romanos a mesma coisa. Acolhei, não despreze, não julgue, não discuta opinião. Falou ou não falou, irmão? Esta é a liberdade que nós temos que preservar dentro das nossas comunidades. Nunca julgar, nunca desprezar, acolher sempre, amém, irmão? Acolher sempre. Nunca discutir opinião. Cada um pode ter sua opinião bem definida na sua mente, diz o apóstolo do Senhor, mas não para discutir. Quando eu penso em nós religiosos, eu penso nos pretensiosos que se julgam dono do saber e em nome do saber desprezam pessoas pelas quais Jesus morreu. É contra Cristo que você peca, meu irmão, quando você faz isso. Mas eu também penso nos negligentes, nos liberais, nos mundanos, nos rigorosos ou nos legalistas. Eu penso naquela igreja superior e rica, abastarda, mas eu também penso naquela igreja lá na vila, simples e pobre e humilde. Eu penso naqueles cheios do Espírito Santo e nos evangélicos e nos católicos. No segundo concílio do Vaticano, conduzido pelo Papa João Paulo II, ele determinou que todas as igrejas católicas, que estavam sob o cuidado do Vaticano, voltassem à Bíblia. Está lá registrado. Recentemente eu preguei para uma igreja católica de 600 pessoas, junto com o padre, e eu anunciei Jesus. A única pessoa que pode nos levar de volta para casa. E eu penso nos cínicos e nas vestes brancas, e nos colarinhos, e nos ternos de 3 peças, e eu fico pensando nos nascidos de novo, nos que dizem amém, nos que batem palma, nos que não batem. E eu penso que todos nós devemos voltar para uma pessoa, Jesus Cristo. E todos nós devemos voltar para o Espírito de Jesus Cristo. E se você conhece bem os textos do profeta Isaías, se você ler capítulo 11, versículo 1 a 4 comigo, você vai ver que o Espírito de Cristo é espírito de sabedoria, espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, espírito de temor do Senhor. Olha bem, irmão, espírito que não julga ao ouvir dos seus ouvidos, nem ao ver dos seus olhos. E nós somos discípulos dele, e nós julgamos por ouvir alguma coisa, e nós julgamos por ver alguma coisa. Quanto o Espírito de Cristo não julga pelo ouvir nem pelo ver. Amém, meu irmão? Por isso que eu penso em nós. A mensagem é para nós primeiro, irmãos. Depois lá fora. A mensagem é para mim. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos na cidade de Filipos, ele disse, a partir do capítulo 2, que deve haver em nós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. A mesma atitude. Jesus comia com os pecadores, falava com as prostitutas, andava no meio dos doentes, frequentava os lugares religiosos e sagrados. Jesus espera a mesma atitude de cada um de nós. A minha oração é que haja em nós o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor, que nós tomamos a decisão hoje de nunca mais julgar pelo ouvir dos nossos ouvidos, ou ver dos nossos olhos, mas pela santa e reta justiça. E nós vamos promover a unidade do povo de Deus fazendo isso.
Estou pensando que quando nós olhamos aquela cena que os soldados ali estavam jogando dardos diante do nosso Senhor, pensando em nós, eu não vejo que nós somos muito diferentes. E eu sinto muito por dizer isso. Nós também jogamos aos pés da cruz de Cristo. Competimos, brigamos, dividimos, competimos, apoiamos somente o nosso ministério. Os outros, que se dane. Tem tantos eventos acontecendo. Eu fico feliz de ver o Ebenezer, o Sercris, agora o Instituto em Casa, e a turma lá do Nordeste trabalhando para evangelizar o norte do nosso país. E tantas outras atividades. Agora o Instituto Evangelístico lá em Belo Horizonte. Mas, irmãos, eu e você precisamos tomar uma decisão hoje. De ser como Jesus. De ser como Cristo. Porque às vezes nós não gostamos do que o outro pensa, ou do que como o outro faz alguma coisa, e nós agarramos as sandálias, e as vestes, e as túnicas, e nós estamos tão perto do sacrifício de Cristo e do sangue do Cordeiro, que é o único sacrifício que Deus aceita para a sua redenção e para a minha redenção, e ao mesmo tempo tão longe desse sacrifício, desse Salvador, desse Senhor. Estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Estamos tão perto do evento mais incomum do mundo, mas agimos como apostadores ordinários diante da cruz de Cristo. Estou mentindo, irmão? Se eu estou, vocês podem mandar eu calo a boca, o outro vem aqui e prega no meu lugar. Estamos tão perto. E distanciamos tanto. Quantas horas são gastas nos púlpitos das nossas igrejas, em vez de edificarmos, consolarmos e darmos coragem aos irmãos, nós pregamos banalidades. Se você é pregador, engole essa aí, meu irmão. Me suporta, porque daqui a pouquinho eu vou descer. Quantas horas? Tornamos-nos especializados em competição do tipo, eu estou certo. Ou a nossa crença é a verdadeira. A única verdade está numa pessoa, e não é no Álvaro, é em Jesus Cristo. E não é no Giovanni, é em Jesus Cristo. Obrigado por emprestar seu nome. Eu nem sabia que eu ia usar o nome dele. Meu irmão, nós escrevemos livros sobre aquilo que os outros fazem de errado. E nós disputamos aos pés da cruz. E jogamos pelas sandálias, pelas vestimentas do nosso Senhor. Nos tornamos especialistas em criar mexericos e descobrir as fraquezas dos outros e anular a glória de Deus nos outros por causa das fraquezas deles, dos homens. Mas o Al nos fez lembrar bem que Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, amém, irmão? Meu irmão, dividimos as pessoas em grupos pequenos. Eu não estou contra grupos nos lares, eu gosto daquele trabalho, é tão bacana, comunhão, refeição. Antes de ter púlpito nas igrejas do primeiro século, batistério, havia cozinha, comida, hospitalidade, comunhão. Tinha ou não tinha? Verdade. Então, mas eu estou falando de divisão. Nós dividimos.
E Deus me livre. Eu ia falar, vixe Maria aqui, mas dividimos outra vez. Para sua informação, Maria é a maior santa da igreja de Cristo, viu, irmão? Quem desse se todas as nossas mulheres fossem como a Maria. Mulher firme, independente emocionalmente, espiritualmente. Quando o anjo do Senhor lhe apareceu para lhe falar da gravidez do nosso Salvador, ela não foi pedir permissão a José. Ela não foi pedir permissão aos pastores daquela época. Ela não foi lá para os pais. Ela falou, eis aqui a serva do Senhor, quem dera. Se as nossas mulheres, se os nossos jovens, se as nossas moças, se todos nós fôssemos como ela. Eis aqui, o servo do Senhor, faça a tua vontade. Amém, irmão? Vamos falar isso como um coro bacana, como se fosse um coro de anjo. Vocês estão longe de ser anjos, viu? Mas a bondade de Deus vai fazer vocês serem como Ele, tá? E vocês vão ser superiores aos anjos. E vai julgá-los. Então vamos falar essa coisa bacana aqui, né? Que nós somos servos do Senhor. Eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade. Eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade. Se Cristo cumprir em nós a vontade dele, irmãos, nós seremos um, como Deus é um com Jesus Cristo. Não foi esta oração que Jesus fez ao Pai em João capítulo 17? Quando falaram que eu devia falar se católicos e protestantes deviam se converter, eu falei, eles querem me pegar. Eu acho que todos nós temos que converter ao Espírito de Cristo e aos princípios que Ele nos deixou. Abra sua Bíblia para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo de 1 em diante. Isso aqui, irmão, é inegociável. Se você quer brigar, briga por alguma coisa que vale a pena. Não briga por bobagem, não vale a pena, só divide. Mas em Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala conosco do Espírito, e ele fala conosco das coisas que não são negociáveis, e nós precisamos pregar esta mensagem a todos os cantos desse país, inclusive dentro das nossas igrejas. Porque está escrito em Efésios capítulo 4, essas palavras do apóstolo Paulo, que nesse momento era um prisioneiro do Senhor. Ele disse, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Primeira coisa, andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. E nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo neste mundo. Como pais, para educar nossos filhos no temor e na santidade do Senhor e endireitar os caminhos dele para que eles sejam e estejam exatamente onde Deus quer que eles estejam e seja exatamente aquilo que Deus quer que eles sejam. Como marido, devemos tratar nossas esposas como Cristo tratou e trata a igreja. Como filhos, obedecer nossos pais em tudo. E não há negociação nisso não, meu irmão. Eu tenho uma mãe de 76 anos de idade, ela não é cristã. Já sou casado tem 24 anos. E o que ela fala, eu acato. Ponto final. Sou filho. Eu vejo às vezes os jovens aí, rebeldes sem causa. Obedeçam vossos pais no Senhor. Primeiro grande mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha longa vida.
Cadê os jovens da comunidade? Fiquem em pé, por favor. Os jovens, os velhos, ficam sentados. Alfa, fique sentado, por favor. Levanta não, senão você confunde. Você confunde a assembleia. Geraldo, não levanta não. Fica quieto. Jovens, vocês querem ter uma vida longa? Hã? Amém ou não? Esses amém seu nem convenceu a formiga que passou aqui. Como é que é? Vocês querem ou não querem ter uma vida longa, abençoada, tanto aqui e no povo a vida eterna? Obedeça vossos pais. Pode sentar. Fim de papo, não tem negociação. Andeis de modo digno a que fostes chamado. Fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. É o marido que ama a esposa que respeita o marido, os pais que educam os filhos, é que embeleza a doutrina de Cristo. É ou não é, irmãos? É o que traz beleza ao ensinamento de Cristo. Está escrito. E ele continua a nos dizer, com toda humildade. Não há espaço para orgulho na sua vida, meu irmão, nem na minha, sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Sabe por quê? Deus encerrou tudo debaixo do poder do pecado, para que ninguém se glorie. Está lá em Romanos, capítulo 7. Mas às vezes nós nos orgulhamos. E ele está dizendo, olha, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, longo ânimo. Você anda perdendo a paciência com os membros da sua congregação? Longo ânimo. É suportar, irmão, com alegria. Longo ânimo. É aguentar. E com alegria, com gozo. E ele diz mais, suportando-vos uns aos outros em perdão, misericórdia, bondade, sem juízo temerário, sem desprezar, acolhendo. Porque o amor é isso. E ele continua falando conosco, esforçando para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele começa uma lista aqui de 7 uns que é inegociável. Eu não estou aqui para falar mal das religiões ou das igrejas. Mas estou aqui para dizer que se nós não estamos vivendo isto, nós não somos a igreja de Deus. E eu estou aqui para dizer que qualquer igreja no mundo que não estiver vivendo isto, mesmo ela tendo a placa, ela não é de Cristo. Se nós não somos fiéis ao chamado que Deus nos deu, como filhos, como pais, como maridos, como esposa, como irmãos, como pastores, pastorear a igreja de Deus, como evangelistas, de evangelizar o mundo perdido, como mestres de instruir o povo, de educar na sã doutrina, como diáconos de servir, de abençoar. Se nós não estamos sendo fiéis, se nós não estamos no lugar onde Deus quer que estejamos, fazendo o que Deus quer que façamos, nós estamos fora, meu irmão. Eu gosto dos profetas antigos. Leciono no seminário lá em Belo Horizonte, os textos do Velho Testamento. E eu gosto muito do Jeremias. Quando ele estava lá naquele vale de ossos secos. Porque ele estava no lugar certo. E com a atitude certa. Porque às vezes nós queremos as montanhas. É ou não é? A vista é bonita. Ele estava no vale. E os ossos estavam secos. Ele estava lá. E com a atitude certa. Porque quando Deus falou para ele, ô Jeremias, esses ossos podem tornar a viver? Ele, como humilde, o senhor sabe. Tem coisa que não é da nossa alçada não, viu, meu irmão? E uma delas é julgar. Todo juízo pertence a uma pessoa, Jesus Cristo. Todo juízo pertence a Ele. Deus não te constituiu juiz
na casa dele, porque ele já tem um, que é Jesus, seu filho. Tem coisa que não é da nossa alçada, não. E Jeremias, ele falou, o senhor sabe. E sabe o interessante nessa passagem? Porque Deus podia ter feito assim, né? E aqueles ossos virariam um exército, como se tornou, mas Deus não fez. Deus falou, ô Jeremias, ele está falando, ô Brian, ô Edson, ô Marcão, ô Gates, ô Ezequiel, ô fulano, eu não vou lembrar. O Eli, o Luiz, Wanderson, Severino, profetiza sobre esses ossos e eles terão vida. Irmão, você quer levar vida? Leva o Evangelho de Jesus Cristo. Você vai fazer os vales de ossos secos que estão por aí se transformar num exército poderoso do nosso Deus. Você acredita nisso, irmão? Você está falando um amém assim, meio que parece que não acredita. Como é que é? Tem homem aqui nesse negócio aqui ou não? Macho, filhos do Altíssimo, servos de Deus, como é que é? Tem nordestino aqui? Fala o Evangelho, leva a mensagem de Cristo, não a sua, não da sua igreja, não da nossa instituição chamada Igreja de Cristo. Estou falando da Bíblia, o Evangelho de Cristo. E se você levar o Evangelho de Cristo, Deus faz o milagre. Não é você não, tá, meu irmão? Eu odeio quando irmãos falam, o evangelista fulano de tal batizou, não sei. Isso é do capeta, meu irmão. Quem convenceu? A palavra, através da palavra, o Espírito convenceu. E o irmãozinho que ofertou para manter o evangelista, e a irmãzinha que lavou o banheiro, cadê eles? Somos um exército, cada um na sua função, servindo cada um com os dons e talentos e habilidades que Deus nos deu. Não é o evangelista que fez, é a igreja que fez pelo poder do Espírito Santo, amém, irmão? É a igreja. E o apóstolo Paulo, ele então começa a falar para a gente desses 7 uns que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele disse, há uma só igreja. Quando ele disse, há um só corpo. Em Colossenses 1, o apóstolo Paulo disse que o corpo é a igreja. Então só há uma igreja. Não existe várias igrejas. E não é aquela que tem a placa Igreja de Cristo. É aquela que vive as obras de Cristo. É aquelas que amam aquilo que Cristo amou e ama. Por anos lá na nossa congregação, nós não colocamos placa Igreja de Cristo. Até que nós ia denominar, né? Por anos. E eu falava com os irmãos, o dia que nós começarmos a ser, aí nós colocamos uma placa lá fora. Porque do jeito que a coisa anda, nós vamos insultar o nome do Senhor, colocando o nome dele lá fora. Agora já tem uma placa lá, não sei se deve ter melhorado um pouquinho, né? Há uma só igreja, irmãos. E nós temos que parar de acreditar que está tudo bem com esse multidão de igrejas que existe nos dias atuais. Há uma só. Jesus não é adúltero para ter 2 esposas, ele é fiel, ele tem uma esposa, que é a igreja dele. E eu espero que você faça parte dessa igreja do Senhor. Ele também disse que há uma só fé. E no meu entendimento, corrija-me os mestres da igreja, é um corpo de doutrina. Que é a doutrina dos apóstolos, deixado para nós no Novo Testamento. É essa doutrina
que nós devemos seguir. É o que Paulo falou, o que Pedro falou, o que Tiago, irmão do Senhor, falou, o que Marcos, que não era apóstolo, mas acompanhava Pedro, falou, o que Lucas. É isso que interessa para nós. A sua opinião, com todo respeito, não me interessa. Eu espero que você tenha a mesma atitude com as minhas. Porque não interessa, irmão. O que interessa para nós é o corpo de ensinamento de Jesus Cristo. É isso que interessa. E nós temos que ensinar isso. Depois ele falou que há um só Espírito. O Espírito Santo. Uma pessoa maravilhosa, que leva as nossas orações diante do Pai. Uma pessoa que se ofende, que entristece, que magoa. E eu vou te falar quando. Quando você negligencia a palavra. Você apaga o Espírito Santo da sua vida e da vida da sua congregação. Por isso que o que nós temos que pregar nos nossos púlpitos é Cristo e este crucificado. Porque quando eu negligencio a palavra de Deus, eu apago o Espírito Santo na minha vida e eu apago o Espírito Santo na vida da igreja. Está escrito, meu irmão, não apagueis o Espírito em Tessalonicenses, não desprezeis a profecia. Ele se entristece quando eu me dou a mentira, ao calote, à imoralidade. Mas deixa eu te falar de alguns pecados invisíveis que está aí no seu coração. Mágoa, ressentimento, ódio. Esse a gente não vê, né, irmão? O cara que fuma, a gente vê a fumaça saindo, né? Eu prefiro uma igreja de fumantes do que uma igreja onde o ódio está presente. Eu não fumo não, viu, Joey? O Espírito Santo, pessoa, não artigo de discussão, não produto de debates, mas uma pessoa que se ofende quando eu me dou a gritaria. Como é que anda o ambiente da sua casa lá, meu irmão? Como é que você pede a sua esposa as coisas? Como é que você trata seus filhos? Aquela gritadinha básica, você está fora. Nada de gritaria, nada de amargura, nada de ira, nada de cólera, porque quando essas coisas existem em nós, nós entristecemos e ofendemos o Espírito Santo de Deus. Há um só Espírito, uma só esperança. Qual que é a sua esperança? A nossa esperança é estar com Cristo na eternidade, lá no céu. Se a nossa esperança é esta vida e as coisas que essa vida pode nos dar, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Sabe por quê? Porque todos nós existimos num corpo de humilhação. Esse aqui, ó, está se desmanchando. Alguns sabem que eu estou fazendo um tratamento do fígado. E não foi porque eu bebi não, viu, meu irmão? Está morrendo. Eu estava ali sentado com muita dor de cabeça, mãos geladas, por causa das medicações que eu tenho que tomar. Mas eu decidi, se eu vou morrer no campo de batalha. Não em casa, mas no campo de batalha. Porque esse corpo aqui morre, meu irmão. Cada ano que passa, alguns de vocês estão mais carecas, outros estão com mais cabelos brancos, outros com mais ruga no rosto. Qual que é a sua esperança? Pergunta para o seu irmão, qual que é a sua esperança? Fala aí com o seu irmão aí. Pergunta para ele. Geraldo, ninguém está te perguntando, eu vou te perguntar, qual que é a sua esperança, irmão? Amém. Eu já estou terminando.
um só Senhor. Nada de senhoras na igreja, só um Senhor. Um Senhor, um só batismo. Eu não sou batista, mas eu creio no batismo de Jesus Cristo que salva, que perdoa os pecados, que dá o Espírito Santo. Você crê, irmão, nesse batismo? Mas eu não sou batista. Eu fico triste com alguns de nós que vai para o movimento batista. Deveriam ir sim, mas para falar da verdade. Deveria estar lá na macumba, lá falando a verdade, lá no catolicismo falando a verdade. E não absorvendo. Há um só batismo. O batismo que Jesus ensinou. E terminando, ele disse: um só Deus. Para nós, há um só Deus e Pai de todas as coisas, por meio de quem nós viemos a existir e existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, o nosso Deus. Eu não sou presbiteriano, apesar de acreditar no presbitério. As igrejas têm que ter presbíteros para que os evangelistas façam o seu trabalho. Evangelize. Sabe por que as igrejas não crescem tanto? Um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos, na minha observação, durante esses longos 50 anos, que eu estou na igreja tem uns 30 e poucos anos, é que os evangelistas estão tão ocupados de cuidar dos problemas internos da sua própria congregação, que não tem tempo para evangelizar. É um dos motivos. Então você que ostenta o título de evangelista, deixa eu corrigir, é função. Você tem que estar lá de casa em casa, batendo na porta, abrindo, falando do amor de Deus, é função do evangelista. Os pastores devem pastorear a igreja de Deus. Por isso que nós temos que trabalhar duramente, tem um grupo aí do Pastoreai que trabalha para incentivar o estabelecimento de pastores nas igrejas, para que os evangelistas saiam para evangelizar. Aí as igrejas vão crescer. Mas enquanto não tem evangelista, coitado do pastores, coitado dos evangelistas, ele tem que lidar com as questões internas, aí não tem tempo para o evangelismo. E se tem um modelo que vale a pena copiar, é o modelo da igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 2, e eu abrevio, dizendo que eles tinham uma mensagem: Jesus Cristo. Se você for pregar lá na nossa congregação e não pregar Jesus, você pode ter certeza que um dos pastores levanta, vai lá no púlpito e fala: meu irmão, que Deus te abençoe, senta. Um dos pastores vai ter uma palavra agora para falar para a igreja. Depois a gente conversa à parte. Você pode ter certeza disso. A mensagem é Cristo. Não é Freud não, tá, irmão? Aos pouquinhos nós estamos introduzindo Freud na igreja. Deixa eu te falar porque os consultórios psiquiátricos, olha que eu tenho amigos psiquiatras, inclusive minha filha falou que vai fazer psiquiatria. Ora para Deus abençoar. Para cuidar do pai dela, na loucura dele, né? Porque... Ora, põe o joelho no chão. Sabe por que os consultórios psiquiátricos estão lotados? Eu vou te falar uma coisa. Porque não há confissão de pecados nas nossas igrejas. Aí lidar com culpa é complicado, né? Vamos lá para o terapeuta. Com todo respeito aí aos profissionais na área aí, tá? Mas não é Freud a mensagem da igreja, é Jesus. É Jesus. Eles tinham um chamado, deixem os seus pecados, voltem para Deus. Eles batizavam essas pessoas, eles eram leais ao ensinamento dos apóstolos, tinham comunhão, liberalidade. E aí vai uma correção. Porque nos longos anos da minha vida na igreja, eu vi que isso aqui foi um momento único na história da igreja, quando os discípulos vendiam os seus bens e as suas propriedades e fazendas, e eu fui pesquisar o negócio.
E não era um momento único, não. No texto original está escrito, de tempos em tempos eles vendiam. De tempos em tempos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de acumular coisas no decorrer dos anos. Você pode ir lá para a sua casa, e você olha que está cheio de coisas lá, que se você vendesse e desse o dinheiro na igreja, tinha fralda para orfanato, tinha leite para as crianças, tinha dinheiro para ministérios, tinha sustento para a escola, de pregação, tinha... Verdade, meu irmão, aquela esteira que você comprou para fazer caminhada, lembra? Está zerado. Do jeito que veio da loja, está lá, encostada. Olhando a barriga de vocês aí, a minha está lá parado. Vende, irmão, dá o dinheiro para a igreja. No nosso alvo, se é a igreja da Bíblia, eles faziam. De tempos em tempos, eles faziam. Mas nós acumulamos. Enquanto há crianças para serem cuidadas, o evangelho para ser pregado, pessoas para serem alimentadas, nós temos esteiras, 0 bala na nossa casa. Se a gente tivesse pelo menos usando, pela barriga de alguns aí, está parado. E eles cresciam, porque eles tinham paixão. Portanto, todos nós, igreja de Cristo, católicos e evangélicos, espíritas e budistas, muçulmanos, todos nós devemos voltar para uma pessoa, Jesus Cristo. Se você acredita nisso, gostaria de ouvir um amém da sua boca aí. Pai, o Senhor ouviu este amém também. Mas eu sei que o Senhor vê mais do que ouvir, o Senhor vê o coração. Então eu venho te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa imprimir em nossos corações, Pai, esse desejo único de anunciar Jesus a todos os cantos desse país e no futuro bem próximo, nos dê capacidade de ir para outras nações, levando o evangelho do seu Filho, a pureza do seu Filho, a simplicidade do seu Filho, a bondade do seu Filho. Por isso, Pai, eu venho te rogar nesta manhã, que o Senhor nos dê o coração de Jesus, um coração obediente ao Senhor, um coração obediente a Ti, ó Pai. Que o Senhor coloque em nossos corações, Pai, esse desejo de parar de jogar aos pés da cruz do seu Filho. Nos ajude a colher o que é débil na fé, e não julgá-lo, e não condená-lo. Nos ajude, Pai, a sermos humildes, para que o orgulho não esteja em nossas vidas, porque às vezes nós nos orgulhamos com o saber, e destruímos vidas, e dividimos igrejas, e prejudicamos famílias. Por isso, Pai, eu rogo ao Senhor no nome de Jesus, que o Senhor derrame em nossos corações, Pai, o Teu amor, o Teu Espírito Santo, que já nos foi dado no batismo, mas muitas vezes nós o ignoramos, menosprezando a Sua palavra, vivendo na hipocrisia, na mentira, no pecado, na maldade, na fofoca, na calúnia, no juízo temerário, e nós o apagamos, nós o entristecemos. Então, Pai, venha, por favor, não tire de nós o Teu Espírito, mas que Ele possa frutificar, fazer com que a gente frutifique aquele manancial de água, aquele rio de água viva, que o Senhor falou que jorraria de cada um de nós, por estarmos ligados com Jesus. Pai, nos ajude a pregar a fé em Jesus, transmitida a nós pelos seus apóstolos. Nos ajude a insistir com as pessoas, amigas nossas, que elas têm que nascer de novo, Pai.
elas, se não nascerem de novo, elas não vão entrar, não vão ver o seu reino. Pai, nos ajude, nos dê ousadia, nos dê coragem, porque nós temos amigos, pastores de outras igrejas e padres, conhecidos nossos, e nós não falamos. Mas Jesus, diante de um mestre judeu, Nicodemos, disse para ele que se ele não nascesse de novo, ele não ia ver, não ia entrar no seu reino. Então nos ajude a pregar o batismo que Jesus pregou, que Jesus ensinou, Pai. Nos ajude, por favor, a preservar a unidade da sua igreja, tendo o Espírito e a verdade caminhando de mãos dadas. Porque às vezes, Pai, nós temos a verdade sem o Espírito e nós alejamos e matamos vidas. Então, Pai, nos ajude a ter o Espírito, o amor e a verdade, para que nós possamos caminhar para levar esse país não aos pés da cruz de Cristo, mas receber daquele ato único na história, o sangue do seu Filho sendo derramado, as bênçãos eternas do céu. Ajude a gente, Pai, abençoe esta igreja, perdoe os nossos pecados e nos ajude a sermos como Cristo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém, Deus.